Na primeira parte do segundo catecismo da doutrina cristã, que nós já abordamos, nós traçamos um esboço doutrinário profundo, adequado à criança, é verdade, mas não se trata de um estudo teológico, do creio. Nós já falamos isso, conteúdo do creio. Os 12 artigos do credo, do creio apostólico. E nós, como adultos, estamos acostumados a rezar o creio e muitas vezes não sabemos do que se trata. Então, se nós quisermos ensinar as nossas crianças a conhecerem a fé católica, ainda que seus rudimentos, nós devemos, em primeiro lugar, saber o que é o creio. Então nós vamos sugerir aos nossos alunos, quase que como um mandamento de professor, que antes de vocês prepararem as suas aulas, depois que terminarem o curso, esses cursos em vídeos, e se começarem a estabelecer as datas para darem as aulas aos seus filhos ou às outras crianças, vocês entendam e absorvam o conteúdo do e-book que nós vamos enviar para vocês. Junto com esse e-book vai também o segundo catecismo da doutrina cristã em PDF. Então vocês vão ter que ensinar algo que vocês também já conhecem, E procurem complementar a formação de vocês no catecismo da Igreja Católica. É bem verdade que o Catecismo da Igreja Católica, por ser um livro direcionado a adultos, e o Catecismo Romano também a adultos, não vão ser livros, textos para as crianças usarem. Crianças de 5, 6, 7, 10 anos não vão usar o Catecismo da Igreja Católica nem o Catecismo Romano. Vão usar o segundo catecismo dentro do e-book que nós vamos enviar. Mas vocês, pais, precisam ter uma fé adulta. Vocês querem que as crianças tenham uma fé infantil? Vocês têm que ter uma fé adulta. Se vocês tiverem uma fé infantil, não vão poder passar uma fé para que as crianças tenham essa fé infantil. Vocês têm que ter uma fé adulta para as crianças terem uma fé infantil. E assim elas vão crescer, tendo depois uma fé adulta, para passarem a fé a outras crianças. E assim vai. Pais com fé adulta transformam crianças em crianças com fé infantil. Pais com fé infantil não transformam crianças com fé nenhuma. Um pai que tem fé adulta vai criar uma criança com fé infantil. Um pai que tem fé infantil não vai criar criança com fé nenhuma. E sim com uma mera religiosidade, uma noção vaga de quem é Deus e sem compromisso nenhum com aquilo que crê, se é que a criança crê. Nós tratamos que o primeiro ponto dessa primeira parte, que é o creio, nós vamos analisar, por exemplo, quem é Deus? Quem é Deus? É o primeiro artigo do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa aula nós já demos para Maria Antônia, então nós podemos falar com muita propriedade para vocês. O primeiro aspecto eu abordei para ela, expliquei quem é Deus, que criou o céu e a terra, que Ele é todo-poderoso, mas vamos esmiuçar cada uma das partes dessa sentença. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem é Deus? O próprio segundo catecismo nos responde. Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. E assim nós vamos separar então isso. Por que Deus é eterno? Deus é eterno porque sempre existiu, não teve princípio e não terá fim. E é isso que eu perguntei a Maria Antônia. Eu fiz a pergunta, respondi para ela e expliquei depois com as minhas palavras. Não basta que ela decore, ela tem que decorar. É necessário que a criança decore. Mas ela também tem que entender, na medida da sua capacidade, aquilo que está sendo decorado. Então, cabe ao pai adaptar a resposta, fazer a resposta que ela tem que decorar e depois adaptar a explicação dessa resposta ao cotidiano da criança, afastando toda a educação mais prussiana, mas também rejeitando qualquer aspecto de construtivismo ou de paulo-freireanismo ou outras bobajadas que estão acabando com a educação nacional e não podem acabar com a catequese. Se as paróquias querem acabar com suas catequeses, nós, pais e igreja doméstica, não temos que compactuar com esta violação do direito fundamental à fé católica que os nossos filhos batizados têm. Então eles aprendem decorando, mas aprendem também entendendo. Então, depois de eu ter perguntado para a Antônia por que Deus é eterno e explicado que Deus é eterno porque sempre existiu, eu expliquei o que é ser eterno. Eterno para frente e eterno também para trás. Ele sempre existiu, nunca vai acabar. Uma pizza que a gente está comendo vai acabar. O filme que a gente está vendo vai acabar. Deus não vai acabar nunca.
E assim como Deus não vai acabar nunca, ele também não começou. Não houve um tempo em que não existia Deus. E isso explicava, por exemplo, agora vai começar um desenho. Pois é, antes desse desenho começar não existiu o desenho. Mas Deus sempre existiu. Não houve um tempo em que Deus não existiu. Então a Antônia, com as suas próprias palavras, já responde. Se qualquer um aqui em casa pergunta para ela: por que Deus é eterno, Maria Antônia? Porque não teve começo e porque não teve fim, pai. Porque ele sempre existiu. É verdade que criança, talvez com 5 anos, não tem uma dimensão metafísica ou filosófica muito aprofundada, mas ela sabe, na medida das suas capacidades, que Deus é eterno e por isso ele se diferencia das coisas que não são eternas. A pizza, o desenho, as coisas criadas, um dia não existiram e passaram a existir. E a maioria delas também um dia vai acabar. A nossa alma, embora não seja eterna para trás, é eterna para frente. Houve um tempo em que não existia a nossa alma, mas ela vai existir para sempre, no céu ou no inferno. Mas Deus é eterno, para frente e para trás. E a Maria Antônia já sabe como seus filhos também vão conseguir entender que Deus é eterno a partir dessa lição. Ele não teve começo e não teve fim. Ele sempre vai existir. Por que ele é criador? Porque ele é que criou tudo. As coisas têm um início, as coisas têm um começo. E Deus criou todas essas coisas, ainda que indiretamente. Nós falamos também que Deus é um Espírito perfeitíssimo. E eu aproveitei, embora não esteja aqui no segundo Catecismo da Doutrina Cristã, mas aproveitei para dizer para ela, por que Deus é um Espírito? Ele é puro Espírito. Porque ele é só, nós temos um Espírito, a nossa alma é espiritual, mas nós temos um Espírito e temos um corpo. Por que Deus é puro Espírito? Por que Deus é só Espírito? Porque ele não tem corpo. De modo que a Maria Antônia já sabe com 5 anos, se alguém lhe pergunta, Deus é puro Espírito, Maria Antônia? E ela responde sim, porque ele não tem corpo. Isso já é uma preparação para depois a doutrina da encarnação, que nós vamos estudar também no Credo. Deus se encarna, então ele passa a ter corpo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade passa a ter um corpo. Jesus Cristo terá um corpo. Porque quer, porque quis nos salvar se encarnando. Mas Deus é puro Espírito. Só em Jesus ele passa a ter um corpo, e apenas a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus em si mesmo é puro Espírito, porque ele só tem corpo. Nós temos corpo, mas também temos Espírito. Deus só tem Espírito, assim como os animais só têm corpo. A alma dos animais não é uma alma espiritual, é uma alma material. Os animais só têm corpo. A alma deles é material, não é espiritual, então eles não têm espírito. Deus é só Espírito, ele não tem corpo, exceto a partir da encarnação em Jesus Cristo. E nós somos corpo, porque criaturas, e espírito, porque imagem e semelhança de Deus. E é a partir dessa convicção de que somos imagem e semelhança de Deus que se desenvolve toda e qualquer explanação da doutrina católica. Nós vamos ver isso com mais vagar, e apenas esse comentário de algumas perguntas do primeiro artigo do Credo foram para dar uma ilustrada de como deve ser dada uma aula de catequese e do que nós vamos tratar neste curso. Eu espero que vocês continuem conosco, perdoem nossas eventuais falhas, nosso amadorismo, assim, o primeiro curso que nós estamos dando pela internet, e que possam rezar por nós e usufruir dos conhecimentos que nós aplicamos e que estamos querendo passar para vocês, para que apliquem às suas realidades. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima.